A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida e na vida da sua família. Nessa semana, a Igreja Batista Central está na sua jornada bíblica, com o propósito de lermos a Bíblia toda em um ano. Terminamos essa semana o livro de Gênesis, que narra toda a história do começo, de todo o início. E agora estamos iniciando no Evangelho de Mateus. Eu quero fazer alguns destaques nesse Evangelho de Mateus que devem despertar a nossa atenção, a nossa meditação nessa leitura. No capítulo 1, versículo 1, primeiro versículo do Evangelho, o evangelista Mateus, que leva o nome do próprio autor, também conhecido como Levi, era aquele cobrador de impostos que depois de se encontrar com Jesus, ter uma conversão, mudou sua vida para sempre. Deixou de ser um coletor de impostos para se tornar um seguidor de Jesus. E então Mateus vai registrar muitos fatos interessantes e que também faz uma ligação do Velho Testamento para o Novo Testamento. Numa ligação, como nós lemos no livro de Gênesis, o Evangelho de Mateus é um novo começo, a nova aliança do Senhor para com o homem, para conosco, para com a nação de Israel. No capítulo 1, versículo 1, Mateus diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Deus, filho de Abraão. Abraão nasceu a Isaque, Isaque nasceu Jacó, que nasceu a Judá e seus irmãos. Quero fazer um destaque interessante nessa genealogia, nessa história, e um destaque interessante que o único evangelista que faz um relatório, uma relação, uma listagem, melhor dizendo, das genealogias que fazem parte da história da árvore genealógica de Jesus é o Evangelho de Mateus. E Mateus vai dizer aqui, num resumo da sua genealogia, colocando depois de Jacó que nasceu Judá. Judá é para dar início ao nascimento de Jesus, porque Jesus vem da tribo de Judá. No capítulo 10 do Evangelho de Mateus, Mateus vai destacar o momento especial em que Jesus faz a escolha dos seus 12 discípulos. Logo depois de ter feito a escolha dos seus 12 discípulos, a partir do versículo 5, Jesus vai dizer para os discípulos qual era a missão deles. Essa missão de Jesus para os discípulos é interessante porque ela também traz uma sequência do Velho Testamento, dos profetas, e eu diria também do que nós temos na sequência lá do capítulo 12 de Gênesis, quando o Senhor relata a formação de um povo especial para Deus, os hebreus, começar lá com Abraão. Depois então de escolher os 12 discípulos, Jesus chama eles e fala para eles irem primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. A primeira missão, o primeiro propósito dos discípulos de Jesus era ir alcançar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui fica o centro da mensagem de Mateus. Mateus vai destacar a importância da mensagem para Israel. Israel vai tomar conhecimento do nascimento de Jesus. Israel vai tomar conhecimento do novo plano de Deus de salvação, de formação do novo Israel. Isso vai começar na vida de Jesus Cristo. Então Jesus vai ser apresentado pelo evangelista Mateus como aquele que vai dar início a uma nova história. E nós chamamos da nova aliança, do Novo Testamento. Então Jesus vai chamar os seus discípulos e vai dizer a eles irem primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. E qual era a missão, qual era a mensagem desses discípulos para as ovelhas perdidas da casa de Israel? Anunciar que era chegado o reino dos céus. Até aqui, Israel tinha passado por muitos reis que tentavam formar um reino de acordo com os seus pensamentos. Agora Mateus vai apresentar o nascimento de Jesus e Jesus vai trazer uma mudança. Essa mudança é também uma mudança de mentalidade. Os discípulos vão anunciar o reino dos céus. Até aqui eles ficaram muito preocupados, todo Israel viveu em função do reino da terra, mais precisamente conhecido como a terra da Nova Canaã. Mas depois que entraram em Canaã e o pecado nos afastaram da presença de Deus, então vem Jesus para trazer a eles
uma nova missão, uma nova mensagem, uma nova visão. É chegado o reino dos céus. Essa frase, é chegado o reino dos céus, é uma das frases que cada pessoa, ao ler o Evangelho de Mateus, deveria refletir. É chegado o reino dos céus. Reino é um governo. E aqui então os discípulos iriam anunciar que o governo de Deus estava vindo sobre a terra. O governo de Deus estava vindo para governar a nação de Israel. Não era mais um rei, mas o governo celestial. O evangelista Mateus é o único dos discípulos que escreveram os evangelhos, dos 4 evangelhos, é o único que vai, ao anunciar o reino dos céus, apresentar esse reino de Deus, o reino dos céus, para a igreja. É interessante observarmos que Mateus foi o único a repetir e usar as lições, apresentar as lições de Jesus a respeito da igreja. É o único que vai apresentar aquela frase que nós tanto conhecemos, quando Jesus pergunta para os discípulos quem as pessoas falavam que ele era, e depois das respostas ele faz a pergunta para os próprios discípulos e diz assim: e vocês, o que vocês acham que eu sou? Então Pedro vai dizer: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E naquele momento Jesus vai fazer uma declaração única registrada por Mateus, que é: sobre esta pedra, sua convicção, edificarei a minha igreja. Aqui está claro o evangelista Mateus trazendo a proposta de Jesus: edificar a sua igreja. Quando nós terminamos esta semana no livro de Gênesis, nós separamos o livro de Gênesis em 3 partes. Primeira parte, o capítulo 1, a construção da casa, da nossa casa, a construção desse mundo. Depois nós temos a criação da espécie humana. E lá no capítulo 12, nós temos a formação de uma nação exclusiva para Deus, chamado lá do povo dos hebreus, o povo de Deus. E agora vem Jesus para edificar a sua igreja. E ele começa com o propósito de edificar a sua igreja a partir das ovelhas perdidas da casa de Israel. Vejam bem, meus amados, o reino dos céus é o governo de Deus que vai, através das ovelhas perdidas, edificar a igreja de Jesus Cristo. Então Mateus registra esse começo na história da igreja, na nossa história, na minha história, a história da igreja de Jesus Cristo. Uma outra frase que é muito importante você meditar, à medida que fizer a sua leitura do Evangelho de Mateus, é a expressão que Mateus vai usar várias vezes, esta frase: para que se cumprisse, para que se cumprisse. Todas as vezes que você lê, dá uma parada para refletir, para meditar e entender qual é a profecia. Mateus vai registrar os acontecimentos proféticos anunciados pelos profetas. É por isso que ele vai apresentar essa frase repetidas vezes: para que se cumprisse. Algo que foi dito por um profeta Isaías, profeta Zacarias, profeta Malaquias, e vai se cumprir nesse tempo na pessoa de Jesus, e Mateus registra isso, fazendo essa ligação, esse paralelo do Velho Testamento com o Novo Testamento. Uma ligação, como o Velho Testamento não termina, ele continua na história do Novo Testamento, uma história começando aqui com Jesus. Uma outra frase interessante para ser destacada, para ser meditada, para se refletir quando se lê o Evangelho de Mateus, é a expressão que Mateus usa: filho de Davi. Ele usa no Evangelho 12 vezes essa frase, filho de Davi. Qual era a importância de usar esse termo, filho de Davi? Essa é a validação do governo de Jesus Cristo como rei de Israel. Porque todo rei de Israel deveria vir dessa linhagem de Davi, para se cumprir a palavra que o Senhor havia prometido a Davi, que na sua casa nunca faltaria rei. E quando Mateus apresenta a frase filho de Davi, ele está legitimando o governo de Jesus Cristo como rei de Israel, como rei dos reis, o rei de todos os reis. Israel poderia ter então em Jesus o último, o melhor e o maior de todos os reis. Ele é o rei dos reis. Então essa frase filho de Davi é para legitimar o governo
o reinado de Cristo na tribo de Davi, vindo aí da tribo também de Judá. Mateus também apresenta um paralelo muito interessante entre Moisés e Jesus. Por exemplo, Moisés, quando era recém-nascido, passou por um momento de perseguição de um rei, matando todas as crianças com o objetivo de matar o Moisés. Jesus também, logo após o seu nascimento, vai ter que fugir, a família vai ter que fugir com ele para o Egito, porque o rei Herodes queria matar Jesus, porque não queria um rei que viesse competir com ele. Nesse paralelo de Moisés com Jesus, é interessante porque eles viveram situações semelhantes na infância. Outro detalhe é que todos os dois vieram do Egito. Moisés sai do Egito para libertar o seu povo, e Jesus também vai vir do Egito, porque eles fogem para o Egito, o pai foge para o Egito quando Jesus era ainda criança, depois volta do Egito para Israel. Então nós temos esse paralelo de Jesus com Moisés. Outro paralelo interessante é que todos os dois, Moisés como Jesus, vêm para se tornar o libertador do seu povo. Assim, Jesus foi apresentado por Mateus como nosso libertador. E eu quero concluir esta nossa palavra quando Mateus apresenta essa frase, eu quero repetir, Jesus dizendo: edificarei a minha igreja. Meu querido amigo, meu querido irmão, Jesus veio para estabelecer, para criar, para edificar a sua igreja. Agora o povo de Deus, ele se chama Igreja de Jesus Cristo. Nós somos de Deus através de Jesus. E para estar em Deus, para estar em Cristo, é preciso estar na sua igreja. Há uma frase interessante que diz: é impossível estar em Cristo e não estar na sua igreja. É possível estar na igreja e não estar em Cristo, mas é impossível estar em Cristo e não estar na sua igreja. Eu deixo uma pergunta: você já faz parte da igreja de Jesus? Jesus veio para edificar a igreja que seria governada pelo reino celestial, a igreja que seria governada pela vontade, pelo governo de um rei justo, um rei bom, um rei poderoso. Você faz parte desta igreja? Você está sendo edificado por Cristo como a igreja de Jesus, a única que herdará o reino de Deus. O reino do céu veio até nós para nos governar em paz, em justiça, em verdade, mas é esta nação, esta igreja, a única que vai herdar o reino de Deus. O reino dos céus vem, governa o homem, transforma o homem aqui, faz dele uma igreja de Jesus, e um dia então Jesus voltará para levar esta igreja que foi edificada aqui na terra para reinar no reino de Deus, no reino celestial. Que você, meu amigo, meu irmão, à medida que ler o Evangelho de Mateus, entenda a importância de se fazer parte da igreja de Jesus. Como era importante Israel, aquele povo que faz parte dos hebreus, formado a partir de Abraão, o pai da fé. Hoje é importante para nós sermos edificados na igreja por Jesus Cristo. Assim como era tão importante ser nação de Israel, a nação israelita, povo abençoado por Deus, hoje é extremamente importante nos tornarmos a igreja de Jesus Cristo, porque Israel herdou uma terra aqui na terra, um reino aqui na terra, a terra de Canaã, mas a igreja não herdará um lugar aqui neste mundo, a igreja herdará o reino de Deus, o reino celestial. Isso é possível se formos edificados por Jesus Cristo, o edificador, o construtor da sua igreja. Não mais de uma nação, uma nova nação, um novo Israel, um Israel de Deus, não. A igreja de Jesus Cristo, edificada por Ele, fortalecida pelo Espírito Santo. Que você, meu irmão e meu amigo, possa viver na convicção de que está sendo edificado como igreja de Jesus Cristo, para um dia herdar o reino celestial. Quero orar por você, para que você viva e tenha convicção de que você está sendo edificado, igreja de Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque Tu vieste aqui cumprir as promessas dos profetas. O nosso evangelista Mateus registrou tantos fatos maravilhosos, grandiosos do Senhor, mas do mais importante que Mateus vai registrar é a edificação da sua igreja.
Eu quero agradecer ao Senhor por fazer parte desta igreja. E eu quero agradecer ao Senhor por aqueles que estão me ouvindo, que já são esta igreja. E oro por aqueles que ainda não estão fazendo parte desta igreja, para que sejam edificados como igreja de Jesus Cristo, para um dia herdar o reino celestial, ser arrebatados para estar junto com o Pai, ao lado de Jesus Cristo, no reino celestial. Em nome de Jesus, nosso Senhor, aquele que edificou a igreja, que eu faço parte, que eu sou. Em nome de Jesus. Amém.